Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tio Cláudio mais uma vez aqui para conversar com vocês, né? Com muita saudade de vocês, saudade do nosso convívio na igreja, né? Na nossa sala, onde a gente conversava, onde a gente ouvia a palavra, se alegrava. Mas eu creio que em breve a gente vai estar de volta, né? E nós vamos nos alegrar juntos na igreja, mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar obedecendo às ordens das autoridades, vamos continuar em casa, né? E vamos nos alegrar a si mesmo, porque o Senhor é a nossa força, é o nosso cântico, é a nossa salvação, e não são circunstâncias que vão dizer como a gente vai viver ou vai deixar de viver, né? Porque nós já temos a felicidade dentro de nós, né? A alegria dentro de nós, o amor dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Amém, queridos? Então eu espero que esse vídeo encontre vocês com saúde, encontre vocês alegres, encontre vocês em família, sendo abençoados e crescendo na palavra, porque mesmo em casa a gente pode pegar a nossa Bíblia, pode ler a palavra, pode orar, enfim, pode se manter conectado com o Senhor, né? Porque é a coisa mais importante de nossas vidas, é a gente manter a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos e com a nossa família. Amém, queridos? Então, nessa semana nós comemoramos o Natal, né? E eu quero trazer um pequeno resumo do que isso significa, ou do que o que é o Natal, né? E o que é ser cristão, o que é ser crente. Porque tem gente, irmãos, que diz que é crente, mas não sabe o que é ser crente, né? E eu quero trazer para os nossos corações isso, né? E quando a gente for perguntado você é crente? Sou. O que é ser crente? A gente poder responder isso, né? Com todo entendimento e levando a pessoa que nos perguntar o que é ser crente e que vale a pena ser crente. Amém? Então, essa história começa, na verdade, lá no Éden, né? Quando Adão foi colocado lá no jardim junto com Eva, sua esposa, né? E eles tinham uma missão que era o quê? Era administrar o jardim e adorar a Deus, só isso. E eles fizeram isso por muito tempo e com muita precisão e com muita maestria, com muito entendimento e sabedoria, né? Eles colocaram os nomes nos animais, colocaram o nome nas plantas, né? E fizeram muito bem feito, né? E eles foram vivendo aquela vida boa ali, tranquila, tinham o alimento deles, tinham o trabalho deles, trabalho leve, né? Proteção, era mil maravilhas. Eles estavam vivendo no paraíso, irmão. O nome já diz, era o paraíso, era uma coisa boa, né? E eles foram vivendo, foram levando a sua vida ali, fazendo a vontade de Deus, até que, né, Deus deu uma ordem: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa daqui. Ele apontou para a árvore, deve ter levado eles lá na árvore, mostrado e falado assim, ó, dessa daqui vocês não podem comer. Essa daqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer dessa árvore. E aí começou o problema, irmão. Porque quando a gente recebe uma ordem, isso você não pode fazer, aí é que dá vontade de fazer aquilo. É ou não é? É verdade. Até hoje é assim, a nossa carne quer fazer o que não presta, quer fazer coisa errada. Só que nós que já somos cheios do Espírito, e o Espírito é forte, né? E a carne é fraca, então nós podemos manter a carne no lugar dela, rebaixada, e deixar o Espírito fluir em nossas vidas para que a gente possa viver uma vida digna na presença do Senhor. Mas quando Deus falou para eles, ó, dessa árvore aqui vocês não podem comer, a curiosidade entrou no assunto, né? E o diabo, nosso adversário, ele já estava lá, irmãos. E ele tomou forma da serpente e ele começou a conversar com Eva, porque eu acredito que foi uma conversa e não foi em um dia só não, irmãos. Porque imaginem uma cobra falando com você. Primeiro que cobra já é uma coisa assustadora por si só, né? Quando a pessoa vê uma cobra, quer a distância dela. Ainda mais uma cobra falando com você. Então a cobra falou com Eva. Eva, no primeiro momento, deve ter se assustado, talvez corrido. Mas no segundo momento ela viu que a cobra estava conversando com ela, parou para dar ouvido. E a palavra diz para a gente não parar no caminho dos pecadores, não ir na ideia de pecador e não sentar na roda dos escarnecedores. Lembra lá no Salmo? Fala sobre isso. Então Eva
conversou com a serpente, parou para ouvir a serpente e provavelmente sentou e ficou conversando com a serpente. Ou seja, se deixou levar pela ideia da serpente, pela ideia errada. A serpente falou para ela: Deus falou para vocês não comerem? Ah, falou, porque ele disse que no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Não vai morrer nada. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ficar sabendo mais do que ele. Ah, é? É. E ofereceu a fruta para ela. E muita gente fala que era maçã, que não era maçã. Isso aí não importa, irmão. O importante é, eles desobedeceram. A ordem era não comer. E ela pegou a fruta e levou para Adão. Falou assim, ó, Adão, se a gente comer isso aqui, a gente vai ficar mais inteligente do que Deus, vai saber de mais coisas do que Deus. Adão falou assim, é mesmo? Vamos comer? Será que um pedacinho faz mal? Acho que não faz mal não, né? Tal. Aí comeram da fruta. Comeram da fruta e imediatamente o pecado entrou e eles já começaram a agir de maneira diferente. Por quê? Porque quando Deus vinha todas as tardes para conversar com eles, conversava com eles, devia perguntar, e aí, Adão, colocou o nome de algum animal hoje? Adão falava, coloquei, Senhor, aquela ali é a vaca, aqui tal. Adão dava um relatório para Deus e os dois conversavam e ficavam tranquilos, né? Adão, Eva e Deus. Até que, quando Deus chegou no lugar que eles sempre se encontravam, procurou por Adão e cadê Adão? Adão não estava, Adão estava escondido. E o Senhor chamou para Adão, Adão, onde você está? Senhor, eu estou aqui. Mas por que você não veio conversar comigo? É porque eu estou sem roupa, eu estou com vergonha e me escondi. E Deus fala para ele, mas você sempre esteve sem roupa e nunca teve vergonha, o que houve? Você comeu do fruto da árvore que eu falei para não comer? E Adão falou, comi, Senhor, mas a culpa é da mulher que tu me deste. E Eva, por sua vez, falou, Senhor, a culpa é da serpente. E isso, irmãos, até o dia de hoje acontece. Isso se chama síndrome de Adão. A gente faz uma coisa errada, estou falando a gente dando um exemplo geral, né? Faz a coisa errada, quando alguém vem cobrar da gente, vem cá, você fez isso aqui? Ah, eu fiz, mas a culpa não é minha não, a culpa foi do fulano. Ou então eu fiz por causa disso. A gente tem sempre uma justificativa ou alguém para querer colocar a culpa no nosso lugar. E nós não podemos agir dessa maneira. O cristão não pode agir dessa maneira, porque não é isso que Deus quer. Fez a coisa errada? Assume as consequências daquilo, paga a pena e segue a vida. É assim que Deus quer que a gente haja. E se a gente agir assim, às vezes a gente é até perdoado. Mas quando a gente tenta esconder ou passar a culpa para outro, aí é que o patrão, ou o nosso colega, ou nossos pais vão atrás até descobrir a verdade. E aí a gente vai ficar, né, sendo culpado, além de culpado, mentiroso, porque tentou enganar. Certo? Então a gente tem que assumir a nossa culpa. Mas eles não assumiram, eles passaram a culpa para quem, no final das contas? Para Deus. Porque Adão falou, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eva falou, a culpa é da serpente. Deus, ou seja, eles estavam falando, a culpa é sua, Senhor. A gente pecou, mas a culpa é sua. E Deus teve que assumir essa culpa mesmo sem tê-la. E quando Deus foi fazer, ele deu um juízo quando isso aconteceu, um juízo para Eva, um juízo para Adão e um juízo para a serpente. Para Eva ele falou, você a partir de hoje vai ter dores de parto. Para Adão ele falou, para você comer, você vai ter que suar muito, vai ter que, com o suor do teu rosto, você vai tirar o seu pão. E para a serpente ele falou assim, você vai arrastar o seu ventre pelo chão e vai comer poeira o resto da tua vida. E todos os seus descendentes vai ser a mesma coisa. Então Deus colocou um juízo ali sobre eles. E Deus colocou mais uma coisa, Deus falou para a serpente, da semente da mulher, dessa daqui que você fez pecar, vai sair um que vai esmagar a sua cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. E aí Jesus começa a entrar na história. Passaram-se anos e anos e anos e anos e anos, o povo cresceu, Adão multiplicou, encheu a terra, como era a primeira ordem do Senhor, era essa, vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Eles se multiplicaram, encheram a terra, o povo de Deus surgiu, e para o povo poder se aproximar de Deus, tinha que haver sacrifício de sangue. O que é isso, tio? O sacerdote era o único que podia chegar na presença de Deus, um homem escolhido pelo próprio Deus. Ele tinha que pegar um animal, matar o animal, derramar o seu sangue, partir os pedaços do corpo, queimar e aspergir o sangue do animal no altar para que o povo pudesse ser perdoado.
Isso era um sacrifício que tinha que ser repetido, por quê? Porque era um sacrifício que tinha prazo de validade, vamos dizer assim. Já viu quando a gente compra alguma coisa? A gente compra um iogurte, por exemplo, que é uma coisa que... Aí vem lá o prazo de validade. Válido até 30 de janeiro de 2021. Ou seja, a partir de 30 de janeiro de 2021, você não deve comer aquilo porque vai te fazer mal. E o sacrifício que o sumo sacerdote fazia em prol do povo também tinha um prazo de validade. Durava 1 ano. Depois de 1 ano, ele tinha que fazer novamente o sacrifício para que o povo pudesse ser perdoado. Porque se ele não fizesse o sacrifício, o povo estava desprotegido, estava sem a cobertura de Deus. E isso acontece até os dias de hoje. Quando a gente peca, a gente está fora da proteção do Senhor. Aí as coisas erradas vêm, as coisas ruins acontecem com a gente e a gente coloca a culpa muitas vezes em Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa que saiu da proteção do Senhor. E o diabo ele está em derredor, ele está procurando alguém para pegar. E se a gente sair debaixo da proteção do Senhor, ele vai lá e coloca a mão em cima de nós e a gente sofre o dano. Então nós temos que estar em todo tempo debaixo da proteção do Senhor para que a gente possa estar livre disso. Amém, queridos? Então, o sacerdote sacrificava, o povo pecava. O sacerdote sacrificava, o povo pecava. Porque mesmo sem querer, a gente peca. Então, o povo pecava, o sacerdote ia lá e oferecia sacrifício e Deus perdoava. E isso foi se repetindo por anos, irmãos, por anos, por anos. Na travessia do deserto, lembra? Lá quando eles montavam o acampamento, e o sacerdote ia lá oferecia sacrifício, só ali foram 40 anos. Mas isso se estendeu por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então o animal tinha que ser morto, tinha que derramar o sangue dele para poder purificar o homem. Deus olhou para aquilo ali e falou assim, isso não está bom. Isso não está bom. Eu vou ter que dar uma solução para esse problemão que o homem arrumou e colocou a culpa em mim. Isso Deus pensando, né? Eu estou conjecturando aqui, colocando alguns pensamentos segundo o que a Bíblia relata. Então Deus falou, o homem pecou, colocou a culpa em mim, eu vou ter que dar uma solução para isso. Né? E Deus mandou, né, como tinha que haver derramamento de sangue, Deus mandou o seu próprio Filho, irmãos, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras de João, que está escrito lá no livro de João. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se referindo a Jesus. Jesus veio da semente da mulher, como foi dito lá atrás, quando Adão pecou, lembra? Da semente da mulher vai vir o que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, da semente da mulher, Maria, uma jovem que se deixou usar por Deus, o anjo apareceu para ela e falou, salve agraciada. Bendita você é entre todas as mulheres, porque você vai dar à luz ao Filho de Deus. E Maria aceitou, apesar de toda a dificuldade que ia gerar na vida dela, ela aceitou. Ela falou assim, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas o anjo apareceu para José, que era o seu noivo, e falou, não tema receber Maria, porque o que nela está vai vir de Deus. E Maria perguntou, mas como é que isso vai acontecer? E o anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Né? E o Espírito Santo veio e gerou Jesus dentro de Maria, e Maria foi gerando filho, até que chegou na época do nascimento de Jesus, e eles moravam onde? Em Nazaré. Né? Só que havia um rei muito malvado, o rei Herodes. Ele estava lá, e quando ele soube que estava para nascer um que poderia ser o rei dos judeus, ele não queria dividir o seu trono com ninguém. O que ele mandou? Mandou matar os meninos, mandou caçar o menino. Mas o anjo apareceu para eles e falou assim, ó, foge, porque o rei está querendo matar o menino. E eles fugiram para Belém. Né? E quando chegaram em Belém, uma viagem cansativa em cima de um animal, imagina, Maria grávida, com o maior barrigão, indo em cima de um jumentinho, viajando de uma cidade para outra. E ela foi para Belém, só que quando eles chegaram lá, não tinha lugar em hotel nenhum. Estava tudo cheio porque era época de festa. E eles foram procurar lugar, não tinha, mas alguém ofereceu para ele, ó, tem uma vaga, só que é na estrebaria. Estrebaria é um lugar onde os animais ficam, né,
como não tinha outro lugar, Maria cansada, eles aceitaram e foram para a estrebaria. E quando chegou lá, Maria deitou e começou a sentir as dores de parto, né? Eu acredito que a bolsa deve ter estourado e José deve ter chamado alguém para ajudar, enfim, Jesus nasceu na estrebaria. Eu estou aqui com uma figurinha, isso aqui se chama presépio. Essa daqui é uma figura que o mundo fez, né, simbolizando, é um retrato lá da cena onde Jesus nasceu. Né? José, Maria e Jesus. Aqui está faltando os animaizinhos, porque tem uns que vem um animalzinho, vem a vaquinha e tal. Esse daqui não tem, porque ele é mais simplesinho, mas se vocês forem em shopping nessa época de Natal, você vai ver muito disso aqui, é o presépio. Né? É o retrato do nascimento de Jesus, né, que os homens criaram para vender, né? No final das contas é isso. Mas, enfim, Jesus, Maria José, Maria e Jesus, logo após o nascimento do Senhor. Então eles estão lá na estrebaria e haviam homens que viajavam porque eles ouviram da notícia que Jesus ia nascer, que o rei dos judeus ia nascer, e eles estavam procurando, chamam os reis magos. Eles estavam procurando. E quando Jesus nasceu, surgiu uma estrela no céu, uma estrela no Oriente, na direção onde Jesus nasceu. E os homens foram guiados por aquela estrela e eles conseguiram chegar exatamente onde Jesus estava. E eles levaram presentes valiosos para Jesus, né? Entregaram para Jesus, para José, para Maria. Eles aceitaram e eles queriam voltar para sua terra natal. Só que o anjo apareceu de novo e falou assim, ó, não vai para lá porque o rei continua furioso. E ele soube que o neném nasceu. Foge para o Egito. E eles fugiram para o Egito. E eles ficaram lá escondidos. Até que Herodes morresse. E Jesus voltou para sua terra e começou a crescer, se desenvolver e estudando, fazendo as coisas que criança faz, brincando, mas se enchendo da palavra. Por que eu posso falar isso? Porque quando ele tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém, para a grande festa, e Jesus foi esquecido lá em Jerusalém. A família viajou um dia, quando deu falta de Jesus, voltou, ele estava dentro do templo, discutindo com os senhores, discutindo com os escribas. Ele estava lendo lá no livro de Isaías, e quando perguntaram para ele o que ele estava lendo, ele falou assim, ó, estou lendo no livro de Isaías, aqui está escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e a curar os cativos, e a pôr em liberdade os algemados. E quando ele acabou de ler, ele falou assim, ó, hoje se cumpriu essa palavra. Ele está falando de mim. E os fariseus ficaram muito revoltados com ele, mas enfim, os pais dele chegaram, pegaram e levaram ele. E Jesus continuou crescendo. A Bíblia não fala mais de Jesus, só vai falar de Jesus quando ele já tinha 30 anos, né, quando ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele e ele continua, aí que ele acelera o seu ministério, ele continua fazendo prodígios, sinais e maravilhas, desfazendo as obras do diabo, e as autoridades muito revoltadas com Jesus, até que eles encontram um meio de pegar Jesus. Como? Eles subornam alguém que é próximo de Jesus, Judas, para Judas dizer onde Jesus estava para eles poderem prender Jesus. Né? E é assim que acontece. Jesus podia sair dessa, irmãos? Claro que podia. Né? Mas isso era um plano de Deus. Isso era um plano de Deus para se cumprir a palavra e se cumprir o plano que Deus tinha estabelecido para a humanidade mais uma vez, o plano da salvação. Né? Porque quando Jesus colocou Adão lá, Adão era livre de tudo, livre de pecado, não tinha nada que condenasse Adão. Mas quando ele pecou, o pecado veio sobre ele. Então tinha que vir um outro igual a Adão para poder desfazer a obra que Adão fez. E esse outro era quem? Jesus. Da semente da mulher ele nasceu, viveu como um homem aqui nessa terra e ele cumpriu o propósito de Deus. Então o que é ser cristão? É aceitar o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é porque ele foi o sacrifício perfeito. Jesus Cristo. Então nós temos que saber por que nós somos cristãos. Porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus, foi por nós que ele morreu e ele levou sobre si os nossos pecados. Então esse é o verdadeiro espírito do Natal. A gente entender que Jesus veio, que Jesus morreu,
que Jesus foi entregue para cumprir o plano perfeito de Deus, para nos colocar de volta na sua presença. Então que a gente possa ser abençoado, que a gente possa usufruir do melhor desse Natal. Essa é uma história resumida, porque é uma história grande, mas eu tentei resumir ao máximo e espero que vocês tenham entendido e que a gente possa ser a cada dia abençoados na prática da palavra. Fiquem na paz, eu amo vocês e em breve a gente vai estar juntos, ok? Fiquem na paz. Obrigado, Senhor.